Vamos para 4 livros. Começa em Romanos 10. Vê se você consegue achar aí. Romanos 10. Nós vamos estar lendo 2 versos apenas. Hoje nós vamos terminar aquela ministração de quarta-feira que tinha o nome de, ou tem o nome de, a confissão da fé cria a realidade. A confissão da fé cria a realidade. Se você entender isso aí, só isso, se você entender isso aí, e se você vigiar a tua boca grande, na hora de falar, nós temos que vigiar, nós temos uma facilidade para falar coisas que não deve, e no mundo espiritual, nada fica no esquecimento. Então vamos lá, a confissão da fé cria a realidade, última parte. A confissão da fé cria a realidade. Quero ler com você, acho que você deve lembrar, o versículo 10 de Romanos 10. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu vou repetir, você tem que aprender isso aqui. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ok? Marque aí. Todos os versos que eu falar durante a ministração, você deve marcar, ler e reler muitas vezes. Se você não faz isso, você não está demonstrando o mínimo de interesse por aquilo que Deus quer falar com você. Hoje a comida vai ser colocada no prato, depois você precisa comer. E o versos 17 do mesmo Romanos 10, que toda a igreja conhece. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Diga amém. Vá comigo lá no primeiro livro de Gênesis. Depois nós vamos lá em Juízes e vamos orar. No segundo verso de Gênesis 1, fala sobre o princípio, e você está lembrado que nós usamos esses versos, o 1, o 2 e o 3. No princípio Deus criou, o que Deus criou? Os céus e a terra. Quero fazer uma pequena observação. Veja que até na criação, os céus tiveram prioridade. Até na criação, Deus primeiro cria o céu, depois a terra. Mateus 6,33, muitas vezes a gente decora e não vive. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então volte aqui, versos 2. A terra era sem forma e vazia. O que tinha na terra? Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Está escrito na Bíblia. Todas as Bíblias têm escrito isso. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versos 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus cria, então, das coisas que nós enxergamos até hoje, foi a luz. Até Deus precisou de luz para trabalhar, imagine nós. Agora, antes de orar, nós vamos lá em Gideão. Desculpa, Gideão não, é Juízes 6, mas que fala de Gideão. Eu vou ler alguns versos apenas. Gideão capítulo 6, do versos 11 em diante. Vai dar uns 4 versos. Você vai entender por quê. Gideão, está lá Gideão trabalhando. O que aconteceu? O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Asbirita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo, estava trabalhando no tanque de prensar uvas para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, olha o que o anjo de Deus disse: o Senhor é contigo,
homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Olha a linguagem do anjo de Deus. Olha a linguagem de Gideão. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse, olha o que Deus disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Vai nesta tua força, homem. Vamos ver o que o escolhido de Deus fala? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha família. Tornou o Senhor a dizer: eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. Diga amém. Faça uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, tua palavra nos diz que com o coração se crê e com a boca faz confissão. Tua palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Deus, fomos em Gênesis, onde o Senhor cria primeiro os céus, depois o Senhor enxerga as trevas, e o Senhor diz: haja luz, e houve luz. Vimos aqui o Senhor falando com Gideão, homem valente, homem valoroso, e vimos o nível da alma, como estava o nível da alma de um homem que ia vencer um exército. O nível da alma que estava Gideão, que o Senhor os elegeu para derrubar um exército poderoso. E o Senhor trabalhou na vida de Gideão. Pai, Gideão fez proezas, Pai. O Senhor é o mesmo, Pai. A tua palavra é a mesma, o teu espírito é o mesmo. Gideão não está no nosso meio, mas nós estamos aqui. Quantas vezes nós ouvimos a tua palavra e parece tão longe da nossa realidade. Temos aprendido na quarta-feira passada e vamos continuar hoje. Deus, pela tua misericórdia, fala conosco. Que não é para nós confessarmos aquilo que enxergamos, mas é para confessarmos aquilo que nós queremos ver. Deus, a tua linguagem contrariou totalmente o que Gideão vivia. Na verdade, ele vivia aquilo mesmo. Mas o Senhor não apareceu para ele para descer o nível de Gideão. O Senhor mudou, elevou o nível de Gideão. Tanto é que ele, com 300 homens, vence um exército com 140 mil pessoas. Deus, não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, meu Pai, mas a nossa vitória é uma decisão do Senhor. O nosso sucesso é uma decisão do Senhor. Fale conosco, nos abençoe, nos cure, nos liberte, meu Deus, dessa alma tão limitada que nós temos. Quantas vezes, Deus, a nossa alma coloca o problema entre nós e o Senhor, enquanto que a fé, Pai, agiria diferente, colocaria o Senhor entre nós e os nossos problemas. Deus, que essa inversão possa ser feita no nosso coração, para que a nossa boca, Pai, possa pronunciar aquilo que nós queremos ver. Pai, Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que essa palavra venha, meu Deus amado, encher o nosso coração de verdade, Pai, produzindo fé, produzindo direção, meu Deus, produzindo, meu Pai, habilidades, Pai, que o Senhor nos criou para executar aqui na terra. Somos como Gideão, meu Deus,
olhamos e falamos: a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai. Deus, muitas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor fala, achamos que é nós que vamos fazer. Sim, vamos fazer, mas com o Senhor em nós. Te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, e oramos em nome de Jesus. Fala com a tua igreja, fala com todos que estão ouvindo em casa, com os presentes, Pai, com aqueles que vão ouvir depois. Use esta palavra para mudar destino, Deus, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus por isso. Tremenda a conversa de Deus com Gideão. E muitas vezes isso se repete na nossa vida. Isso se repete na nossa vida. Gideão, ele entrou num processo, diga processo. E é muito lindo, você deve ler depois. Assim que Deus falou para Gideão que era para ele chamar um exército, que ele ia guerrear contra um país muito forte, com aproximadamente 140 mil soldados. E Gideão, ele era um homem influente, porque imagine você, se você recebe essa missão, quantas pessoas você reuniria? Gideão reuniu quanto? 32 mil homens, é gente para danar. Agora escute algo, se você não conhece isso, leia depois, se interesse por isso. O que isso vai fazer? Vai colocar você no processo de Deus. Então Gideão vai com Deus e fala: Deus, estamos prontos. E Deus fala: quantos homens você tem? Ele falou: tenho 32 mil homens. E Deus disse: Gideão, faz uma pregação aí, fala para os tímidos e para os covardes voltar. E vocês sabem o que aconteceu? 22 mil homens voltaram. Gideão ficou com quanto? Com 10 mil, para lutar com um exército de 140 mil. E Deus falou: Gideão, quanto sobrou? 10 mil. Aí Deus falou assim: manda eles beberem água. E lá foram eles beber água. E ele diz: aqueles que se abaixarem e enfiar a cara na água, mande voltar. Só continue aquele que com cuidado baixar, pegar água com a mão e trazer até a boca. Os prudentes. E Gideão contou, e ele se entristeceu, e Deus disse: quantos sobraram? E Gideão disse o quê? 300 homens. E Deus disse para Gideão: é com esses 300 que você vai vencer o exército dos midianitas. Leia a história porque é linda. Não foi pelo mérito de Gideão e dos 300, mas pela força e pela bênção e pela presença de Deus nesse pequeno exército que derrubou um grande exército. Então diga para você mesmo: com Deus nós somos a maioria. Dê um aplauso a Deus aqui na tua casa, você pode celebrar. Agora a coisa começa a apertar. Fala: agora a coisa começa a apertar. E você aí na sua casa não foge não. A confissão da fé cria a realidade. Vimos que Deus, ele pega Gideão. Fique bem atento. E Deus começa a fazer o quê? Trabalhar com Gideão. E nós chamamos isso de processo. Diga processo. Por que Deus nos mete sempre num processo? Você pode ver na Bíblia, você nunca vai ver Deus pegando uma pessoa totalmente pronta e falando: filhão, vem cá, você está prontinho. Não existe ninguém pronto, precisa ser preparado. E não é preparado pelo nosso intelecto, pela nossa cultura, porque nós decoramos a Bíblia toda. Não, por um processo de Deus. E dependendo do que nós vamos enfrentar lá na frente, que nós não sabemos, Deus sabe. O processo pode ser rápido, pode ser demorado, e pode ser muito longo, e pode às vezes ser dolorido. Porque Deus está nos processando, trabalhando num processo. Então, anote esse rema: só vive o propósito. Deus tem um propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Infelizmente, a maioria não suporta o processo. Porque no decorrer da vida, Deus chamou, recebeu unção, de repente até um pastor, mas depois estuda, começa a ganhar um pouquinho melhor, já tem um carro zero, já tem casa, já tem dinheiro que dá para ir no shopping, pode passear e tal.
e vai meio que descartando as coisas de Deus, não suporta o processo. Deus, na criação, ele primeiro priorizou o céu, depois a terra. Enquanto nós priorizarmos a terra ou coisas materiais primeiro, dificilmente vamos suportar o processo. Não são poucos que você conhecia que pregavam, que serviam a Deus e hoje estão totalmente afastados do caminho de Deus. O que aconteceu? Não suportaram o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Tem que ser corajoso. Diga, eu sou corajoso. Aleluia. Você vai viver coisas fantásticas. Então vamos lá. A continuação fica mais fácil. A confissão da fé cria a realidade. E na semana passada, uma coisa que eu acho que você ainda deve lembrar que ficou bem explícita. Deus, ele olhou e o que ele enxergou? Trevas. Mas Deus não declarou trevas. Deus não disse, olha que trevas grande. Porque o que você pensa aumenta, o que você fala cresce. O que você pensa aumenta, o que você fala cresce. Você precisa entender isso. Porque as palavras são semente. Então Deus, ele vê, ele olha, daqui nós já vamos entrar nesse estudo e é rápido. Deus olha e ele enxerga trevas, mas ele não declara trevas. Ele fala o quê? Haja luz. Haja luz. A linguagem dele contrariou o que ele via. E não é só aí. Deus, ele está presente na Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22. Você vai ver muitas vezes Deus, ele olhando e vendo uma coisa e declarando outra. Porque a confissão da fé cria a realidade. Então, a mensagem, o subtítulo da mensagem era, não diga aquilo que você quer ver. Fale aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Não aquilo que você está vendo. Porque normalmente a gente olha e vê uma dificuldade e você fala da dificuldade. O que acontece com a dificuldade? Ela acaba? Ela aumenta. Ela simplesmente aumenta. E nós, infelizmente, pecamos ou erramos muito a respeito disso. Porque nós temos muito de concordar, de nos conformar com a circunstância. É complicado fazer isso, mas é possível. A fé, ela nasce da mensagem ouvida. A fé, ela nasce da mensagem ouvida e se torna adulta com resultados fantásticos quando proferida, quando falada. A fé, ela não pode ser algo incubado dentro de nós. A fé, ela não pode ser algo escondido dentro de nós. O que ouvimos e aprendemos de Deus é bom demais para ser guardado em segredo. Se você for lá em João 20, você vai ver quando Jesus encontra com Madalena e Madalena encontra com Jesus. E vocês já foram muitas vezes ministrados sobre esse texto. Quando ela não reconhece Jesus e ela está chorando. Aí o que acontece? Tem uma palavra lá no João 20, 17, em que Jesus disse assim, não me detenhas. Talvez você entenda o que significa não me detenhas, mas a palavra mais correta, tirada do original grego, significa deixe de me segurar. Ela não conhecia, estava chorando quando ela reconhece Jesus. João 20, você pode ler. Imagina você na situação dela. O que você faria? Você vê o teu mestre ressuscitado na tua frente. Você quer agarrar ele, quer ficar com ele e conta como foi e tal. Só que Jesus disse para ela assim, não
deixe de me segurar ou não me detenhas. Você é a única pessoa que sabe que eu estou vivo. E o mundo precisa saber que eu estou vivo, principalmente os meus irmãos que estão trancados lá em Jerusalém, orando, esperando algo do céu. Corra e avisa a eles que eu estou vivo. Veja que Jesus mandou ela correr e avisar aquela que veio. Qual era a palavra na boca de Madalena quando pela manhã ela está procurando Jesus? Morte, ela tinha a morte na boca. Só que agora ela volta com a vida na boca, entrou a vida no coração e na boca. E isso acontece com todos que têm um encontro real com Jesus. Eu tenho a seguinte opinião: quem tem um encontro real com Jesus, a vida é mudada. Às vezes você faz coisa e fala, meu Deus do céu, não sei nem porque eu estou fazendo isso, porque não é mais você que está vivendo, é Cristo que vive em você. É Cristo que vive em você. Quem crê, a fé vem primeiro, a ênfase é sobre a ordem dos acontecimentos. Primeiro ele crê, depois ele confessa. Então, crer e confessar. Por que às vezes nós não temos dificuldade de confessar? Eu acredito na palavra de Deus, mas não confessa, então não acredita. Porque a ordem, coração se crê, e depois o que acontece? A boca faz confissão. A nossa linguagem é um raio-x do nosso coração. A nossa linguagem nos denuncia. A boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12 está escrito, Lucas 6, todos os evangelistas falam sobre isso. Palavras de Jesus. A boca fala o que o coração está cheio. Então, essa ordem é muito importante, é crer para confessar. Por que às vezes nós temos dificuldade de contrariar uma situação? Porque nós não acreditamos, porque se nós acreditássemos, nós contrariamos, nós íamos contrariar. O próprio vale de ossos secos, Deus disse para o profeta, contrarie, diga algo, ossos, ouve a palavra de Deus, e aquilo produziu vida. No meio da morte, ele fala de vida, e a vida vence a morte. Jesus, por que Jesus ressuscitou? Porque Jesus é Jesus. Jesus sempre disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Na minha lista tem a sexta da morte, mas tem o domingo da ressurreição. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A confissão da fé cria a realidade. A boca fala então da abundância do coração. Por diversas vezes Jesus repreendeu seus discípulos dizendo, homens de pequena fé, por que duvidastes? O fato é que precisamos crer e precisamos falar aquilo que queremos ver. Precisamos, marque isso, você que está na sua casa, você que está aqui, precisamos crer. Eu creio, mas a boca não fala, por quê? Comece a dizer aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo, todo mundo vê. Está um caos, todo mundo está vendo que está um caos. Está difícil, está todo mundo vendo que está difícil. Mas nós precisamos contrariar. Agora, só vamos contrariar se nós acreditarmos. Se nós acreditarmos. O fato é que precisamos crer para depois falar naquilo que queremos ver. Assim opera a fé. Você fala o que você crê. Você fala o que você crê. Quando Deus viu as trevas, ele disse, haja luz, e houve luz. Deus não acreditava nas trevas, Deus acreditava na luz. Ele viu trevas, mas ele não confessa as trevas, ele confessa a luz, e houve luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa. Grave isso, Deus não viu. Meu Deus do céu, grave isso, Deus não viu. Quando Deus viu as trevas, o que ele disse? Haja luz, e houve luz. E o que Deus fala quando ele fazia as coisas? E Deus viu que era bom. Que era bom. Agora, grave isso. Deus não viu o bom até que ele falou. Deus não viu o bom até que ele falou.
Muitas vezes nós somos roubados da nossa linguagem profética. Nós somos roubados até mesmo da nossa linguagem sã. Tito teve uns problemas na viagem missionária e Paulo fala: Tito, linguagem sã e irrepreensível para que o diabo seja envergonhado. Linguagem sã. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Colossenses 4:6, que a sua palavra seja temperada com sal, para abençoar as pessoas, para mudar circunstâncias. O sal, ele preserva a carne, ele dá gosto para a carne, ele preserva, ele guarda, ele conserva. A nossa palavra tem que proteger, tem que guardar, tem que dar gosto para a vida das pessoas e não desgosto. Mas essa é uma linguagem que não é nossa, é uma linguagem divina que vem dos céus através de nós ouvirmos a palavra como você está ouvindo hoje, acreditar. E você não vai mais confessar o que você está vendo, você vai confessar aquilo que você quer ver. Aquilo que você quer ver. É isso que você tem que falar. Grave isso, Deus não viu o bom até que Ele falou. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer. O que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que somos feitos à imagem de Deus. Imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. A Bíblia diz isso. Jesus e o homem da mão mirrada, ressequida, Lucas 6, se você quiser ler. E o que Jesus disse o que Jesus disse a ele? Ele não disse isso, meu Deus, isso é muito grave. Isso é muito grave. Deus não disse isso. Deus viu o cara com a mão ressequida. Deus não disse, é muito grave. Deus não disse isso. O que Jesus viu? Jesus enxergou a mão ressequida do cara. Mas Jesus não confessou a mão ressequida. Confessou a mão boa. Confessou a mão boa. E o homem ficou, ele não disse assim, olha, é muito grave. E o homem ficou ainda pior. Mas não foi isso que ele disse. Jesus disse, estende a tua mão. Estende a tua mão. Como movimentar uma mão que já há muito tempo não se movimentava para nada, era uma mão inválida. A mão daquele homem era ressequida, era uma mão inválida, e Jesus fala para ele, estende a mão. Jesus não falou, estende esse pedaço de braço que você tem aí, estende esses dedos secos que você tem aí, não, estende a tua mão. Jesus profere uma mão boa, igual a outra, e quando chegou na frente a mão dele era boa. Porque Jesus confessou isso, mas Jesus é Jesus, e nós somos filhos de Deus, Jesus hoje é nosso irmão mais velho, é o primogênito de Deus. Mas a confissão, é a confissão. Os anjos de Deus não podem trabalhar se não tiver uma palavra liberada. Se não tiver uma palavra liberada. Jesus falou não o que ele viu, Jesus disse e falou o que ele queria ver, e a mão daquele homem ficou boa, ficou tão saudável quanto a outra. Tão saudável quanto a outra. Jesus falava o que ele queria que acontecesse. Jesus falava o que ele queria que acontecesse. Ah, meu Deus do céu. Lembram da ceia? Lucas 22, domingo passado nós ceamos. Vão na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Seguiu a casa em que ele entrar, vocês entram também. Pergunta para o dono da casa, onde é que é o lugar que nós vamos fazer a ceia? É raridade um homem, naquela época, com um pote de água na cabeça. Isso era serviço das mulheres, não era serviço de homem. E Pedro e João vai, o que acontece? Eles encontram direitinho como Jesus falou. Jesus não falou o que ele via, Jesus falou o que ele queria ver, o que ele queria que acontecesse, e aconteceu. Ah, como eu quero que você entenda isso. Aleluia, existe poder nas palavras. O mundo foi criado através do poder da palavra.
O mundo foi criado através do poder da palavra. Você que tem filho, profetiza sobre o teu filho. Todas as fases têm as dificuldades, às vezes, que nós passamos, mas não declare dificuldade, declare aquilo que você quer ver. Declare aquilo que você quer ver, porque há poder nas tuas palavras, principalmente pai e mãe. Tem muito significado a palavra de um pai e de uma mãe. Existe poder nas palavras. Quando Moisés enviou os 12 espias para conhecer a terra prometida, quando eles voltaram, 10 disseram: a terra é boa, mas tem gigante que mora lá. A terra é boa, mas tem gigante. Não podemos conquistar. Eles são gigantes e nós somos como um gafanhoto aos nossos olhos, e também assim lhe parecíamos. Preste atenção. O que é que a tendência da nossa linguagem fora, se nós não estivermos conectados com Deus, debaixo da graça de Deus, você sabe o que acontece? A nossa linguagem piora a coisa. Você vê uma coisa ruim, a gente parece que aumenta aquela coisa ruim. O que esses 10 caras disseram? A terra é boa, mas tem gigante. Até aí, ok. Josué e Caleb disseram a mesma coisa: a terra é boa, mas tem gigante. Mas eles não pararam aqui. Eles disseram, continuaram com a boca grande e aberta. E nós não vamos conseguir. Nós parecíamos gafanhoto aos nossos olhos, e assim também parecíamos aos olhos deles. Mentira. Mentira, porque os gigantes não tinham dito nada. Então eles já estavam inventando coisas, piorando a situação. Muitas vezes nós mesmos pioramos a nossa situação. E depois queremos transferir a responsabilidade para os outros. Continuando aqui. Uvas gigantes, diga para você mesmo, uvas gigantes. Diga assim, não, desculpa, diga assim, uvas ou gigantes? O que você vai querer, uvas ou gigante? Diga uvas. Porém Josué e Caleb, 2 disseram: a terra é boa, tem gigantes sim, mas nós vamos entrar e vamos conquistar aquela terra, porque é promessa de Deus. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Provérbios 23:7 é bastante questionável isso aí. Agora eu quero me aprofundar mais, mas você já conhece. Como imagina a tua alma, assim será. Tem um poder que a gente nem imagina. Quantas vezes a pessoa fala: isso não vai dar certo. E não dá mesmo. Por quê? Porque quando você fala não vai dar certo, quando você chegar lá, os demônios já foram e já fizeram tudo que tinham que fazer e não vai dar certo. Você tem que declarar: tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Declare: tudo vai dar certo. Foi o que Josué e Caleb declararam. Um dos maiores segredos, ou uma das maiores virtudes de Jesus, ele só falava o que ele queria que acontecesse. Marque aí, respire fundo, eu vou repetir. Um dos maiores segredos, ou uma das maiores virtudes de Jesus, ele só falava o que ele queria que acontecesse. Jesus, ele só falava o que ele queria que acontecesse. Ele não falava o que ele estava enxergando. Ele só falava o que ele queria que acontecesse. E nós temos uma rapidez para falar aquilo que nós vemos. E já falamos sem pensar. É melhor pensar para falar. Faraó viu, teve os sonhos, e viu o quê? Viu a miséria. As vacas magras comendo as vacas gordas, as espigas sem grão, destruindo aquelas que tinham grão. Então, Faraó viu a miséria. E aí chega lá quem no Egito? José. Faraó conta o sonho, explica, tal. José viu a miséria? Viu. José era um homem de Deus. Mas eu pergunto para você, ele confessou a miséria? Não confessou a miséria.
ele confessou uma grande colheita. Ele declarou o que ele queria que acontecesse. E o que aconteceu? O Egito enriqueceu num tempo de crise. Num tempo de crise tem muitas pessoas arrumando emprego melhor do que tinha antes. Pessoas sendo promovidas. Por quê? Talvez seja a confissão dessas pessoas. Talvez seja o posicionamento de fidelidade, de confissão. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu não sei o que você está confessando. Se é para Jesus, pode é para Deus. Eu não sei o que você está confessando. A tua confissão, você é filho. A tua confissão é um edital lá no céu. Lembra como na quarta-feira nós falamos de Elias, o moço, a oração lá no Monte Carmelo, vai e volta 6 vezes, na 7ª tem uma nuvem, mas é muito pequenininha, é da mão de um homem. Isso para o menino, para o profeta era o quê? Um sinal de Deus, corre porque já ouço o ruído de uma grande chuva. O profeta não olhou para cima e falou, rapaz, tu tá cego, eu estou mais velho que você, enxergo melhor que você, a nuvem é grande. Não. Ele não confessou o que ele enxergava, ele enxergou também uma nuvenzinha. Ele confessou o que ele queria ver. E os anjos falaram, Deus, a confissão que chegou do profeta é essa. E Deus falou, manda água. E veio uma grande chuvarada. É isso que nós precisamos entender. É isso que nos vai fazer diferença. Não é o nosso corpo, não é o nosso perfume, não é o nosso corte de cabelo, que o mundo espiritual vai respeitar. Cada um tem o seu biotipo e pronto. Mais baixo, mais gordo, mais magro, enfim, moreno, branco, enfim. Mas é a confissão, é a linguagem, é o poder da palavra confessada, falada, e muitas vezes em voz alta. Quantas vezes já disse aqui, uma pessoa quando fala um palavrão está irritado, ele fala um palavrão baixinho? Ele grita. Por que ele grita? Porque está possuído pelo capeta, pela raiva, é para contaminar toda a região que ele está. Por que na hora de confessar a gente confessa baixinho? Tem medo que alguém escute uma palavra profética e depois não vai acontecer? Vai. No tempo de Deus tudo vai dar certo. Volte aqui para nós terminarmos. Então, um dos grandes segredos, eu quero que você aprenda isso. Um dos grandes segredos, uma grande virtude de Jesus, que é mesmo? Ele falava somente o que ele queria ver. André, todos conhecem os 12 discípulos de Jesus. André ficou com Jesus, encontrou Jesus e levou. Quem que André levou? Quem que André apresentou para Jesus? Simão. Isso aqui está falando do que ele quer ver, ó. Você já entendeu a mensagem. Ele leva Simão, briguento, encrenqueiro, ranzinzo. Jesus olha bem para ele, o que Jesus fala? Você é Simão, mas você não vai ser Simão não, você vai ser Pedro. E você pode ver que a maioria das vezes que Jesus se referia a Simão, ele não falava Simão, ele falava Pedro. Porque ele confessava o que ele queria ver. Às vezes que ele falava Simão, é que ele estava pronto para dar um puxão de orelha, porque ele estava agindo como Simão, e Jesus não queria que Simão agisse mais como Simão, queria que agisse como Pedro. Deus não quer que a gente haja mais como pessoas do mundo, quer que haja como filhos de Deus, porque você é filho de Deus, você é filho de Deus, você não é um religioso, você é filho de Deus. Tu és Simão, mas serás conhecido no mundo inteiro por Pedro. Pedro, tanto hoje é fácil você conhecer Pedro, muito difícil você conhecer um Simão. Judas então não se acha. Mas por quê? Porque Jesus falou, Pedro é um nome muito comum até nos dias de hoje. Faraó viu a desgraça, José viu a abundância e viu a prosperidade. Você não precisa, eu acho lindo isso aqui, se você puder marcar. Você não precisa gritar, você precisa melhorar as suas palavras, pois não é o trovão que faz as flores darem frutos, e sim a chuva. Eu vou repetir, é um provérbios, é um rema. Você não precisa gritar,
Você precisa melhorar as suas palavras, pois não é o trovão que faz as flores darem frutos, e sim a chuva. Sabe aqueles trovão? Não é isso que faz as flores dar fruto, é a chuva. Então às vezes a pessoa acha que porque gritar vai resolver. Não, nós temos que melhorar as nossas palavras. Diga, eu vou melhorar as minhas palavras. O teu trabalho mesmo. Ore todo dia sobre o teu trabalho. Deus, proteja o meu trabalho, proteja a empresa que eu trabalho. Não custa fazer isso. Não custa. José, onde ele chegava, a bênção chegava com ele. Por quê? Porque ele professava a bênção. Comece a confessar a bênção na tua casa, no teu trabalho, na vida dos teus familiares. Verbalize, marca aí, verbalize as promessas de Deus até elas se tornarem realidade. Verbalize as promessas de Deus até elas se tornarem realidade. Não são as circunstâncias que deixam você para baixo. Marque isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não são as circunstâncias que deixam você para baixo, são os pensamentos que você tem sobre elas. Há que libertação que pode chegar na tua vida se você entender isso. Vou repetir, não são as circunstâncias que deixam você para baixo. Não é a crise que deixa ninguém para baixo. São os pensamentos que você tem sobre elas. Romanos 12:2 para você, para mim, para todos nós, como sobremesa hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto do fim para o começo: qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. O que eu faço para experimentar? Não se conforme com o mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Vinho novo não é para odres velho, é para odres novos. O problema não é o vinho, o problema não são os desafios, não é o chamado para o ministério, não são as dificuldades, não é nada disso. Está difícil, não é nada disso. É que muitas vezes nós somos odres velhos, não suporta o vinho novo. Vamos caminhar aqui. Todos fecham os olhos quando morrem, não fecham? Incrível, né? Marca aí. Todos fecham os olhos quando morrem. Você concorda com isso? Todos fecham os olhos quando morrem. Normal. Não é esse o problema. Mas nem todos enxergam enquanto estão vivos. Aqui mora o perigo. Como eu diria para você, a maior perda da vida não é a morte física, porque um dia todo mundo vai morrer. Mas é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós estamos vivos. Então não deixe morrer nada dentro de você. Não deixe. Sua mente e sua boca são lentes de aumento. Você concorda? O que você fala cresce, o que você pensa aumenta. Estou falando alguma besteira? Começa a pensar numa coisa. Meu Deus, tal. Você fica doido. Você começar a pensar num problema. Por isso que eu amo Jesus. O que Jesus disse para nós dormir bem essa noite? Não vos preocupeis com o dia da manhã. Basta para cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu mal. E nós queremos trazer os problemas. E quantas vezes, eu vou falar porque eu sou mais velho que você, experiência própria. Você fica martelando, decorando o que você vai falar e tal. Quando você chega lá, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Sofreu, trouxe carga negativa para o corpo, que o corpo muitas vezes paga a conta, sem necessidade nenhuma.
Por isso que o conselho de Efésios 4, 6, 7, 8, leia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo suas petições sejam conhecidas diante de Deus, em orações, súplicas e ações de graça. E você sabe o que é orar, o que é suplicar, é repetir e agradecer. A gratidão é porta de prosperidade. Quando Jesus pega aqueles pães e 10.000 pessoas na frente, ele não disse, poxa, bem que eu queria dar comida para todo mundo, mas é muito pouco pão para tanta gente. Jesus, primeiramente, o que ele fez? Pai, te dou graças. E ele agradeceu. Quando foi para tirar Lázaro do túmulo, pai, vou ter que fazer uma oração forte aqui, porque o cara está morto há 4 dias. Primeira coisa, o que Jesus fez? Preste bem atenção. Tirou os olhos da onde? Naquele momento, quem era o problema? Lázaro, que estava morto, enterrado. Tirou os olhos do caixão, do túmulo, colocou para cima e agradeceu. Aí só virou e falou, Lázaro, pode sair fora. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Comece a agradecer mais. Quando você é grato, Deus dá até o que você não merece. Jesus olhou para o túmulo de Lázaro. A Bíblia também diz que Jesus chorou, as suas lágrimas. Isso aqui eu acho fantástico. Jesus olhou para o túmulo, não olhou? Jesus deu risada ou chorou? Chorou. Jesus chorou, não chorou? Lázaro se mexeu, Lázaro saiu para fora? Não. Quando que Lázaro saiu para fora? Quando Jesus pronunciou aquilo que ele queria ver, Lázaro vivo. Lázaro sai para fora. Jesus sabia que ele era a ressurreição e a vida, mas mesmo assim ele teve que falar. Como que eu quero que você esteja ligado, você em casa principalmente, que os daqui eu estou vendo que estão. Aleluia. Jesus, ele não disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele não chegou lá e ficou paradão olhando lá. Eu sou a ressurreição e a vida, não aconteceu nada. Até Jesus teve que fazer o quê? Falar. Quando Jesus falou, Lázaro ressuscitou. Crer e falar. Diga crer e falar. Você na sua casa, diga crer e falar. Nutrir uma linguagem de vitória. Diga nutrir uma linguagem de vitória. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Romanos 10:10. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Nossa boca não pode contrariar o que está no nosso coração. A tua boca não pode contrariar aquilo que você quer. Não pode. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Para o milagre acontecer, a fé precisa ser exposta. Marque aí. Para o milagre acontecer, a fé precisa ser exposta. Precisamos aprender não confessar apenas o momento que vivemos, às vezes cheio de dificuldade. Preste atenção. Temos que aprender a não confessar apenas o momento que nós estamos vivendo. Hoje eu fui cortar cabelo, se você ver, meu cabelo está mais curto. Cheguei no barbeiro lá, começou ai daqui, ai dali. Falei, meu filho, se você começar com esses ai, você perdeu o cliente. Não precisa falar de crise. Eu tenho televisão em casa. Só fala disso. Vamos falar de umas coisas mais alegres. Se não tem pescado ultimamente, não tem feito coisa melhor por aí. Papo sério. Eu sentado ali, estou pagando para o cara e ele vai ficar buzinando no meu ouvido. Não, falei, vamos falar umas coisas mais, né? Ele falou, é mesmo, né? É. Essas coisas chamam coisa ruim, né? Eu falei, se chama coisa ruim, já está aqui. Vem, se oferece mesmo. Precisamos aprender, já vamos orar. 2 minutos. Precisamos aprender a confessar o futuro que queremos. Diga, eu preciso confessar o futuro que eu quero.
Diga, eu preciso confessar o futuro que eu quero. O que queremos? Quando Abraão foi para o monte, cadê o menino do piano? Está aqui, por aí, ou já foi embora? Isso aqui já merece piano. Precisamos aprender a confessar o futuro que queremos. Quero que você se concentre agora, que nós já vamos orar. Imagine você, já de idade, ou mesmo jovem, você só tem um filho, e você ama muito esse filho. E em Gênesis 22 fala que Deus pediu Isaac. Eu já ensinei aqui, mas vou repetir, se você não ouviu, não aprendeu, você precisa aprender. Tem gente que fala, mas será que Deus queria matar Isaac? Nunca passou pelo coração de Deus de matar Isaac. Deus não é Deus da morte, é Deus da vida. Na verdade, Deus não estava querendo Isaac. Quem que Deus queria? Abraão. Deus queria a atenção de Abraão, porque Abraão era um homem de altar, e já fazia alguns anos que ele não fazia mais nenhum altar, porque toda a atenção dele estava no seu filhinho Isaac, que não era tão filhinho assim, já era moço. Mas para nós orarmos, precisamos aprender a confessar o que nós queremos. A história é longa, é linda. Foram 3 dias de caminhada, e quando chegam num monte, é isso que eu quero que você preste atenção para nós já orarmos. Precisamos confessar o futuro que queremos. Quando Abraão foi para o monte sacrificar o seu filho, seu único filho Isaac, algumas palavras de Abraão nos chamam a atenção. Quando os dois foram subir para o sacrifício, eles foram subir o monte. Tinha alguns servos de Abraão que acompanharam o Abraão e Isaac e ficaram no pé do monte. E não é monte pequenininho não, é monte alto. Preste atenção e eu vou falar para você. Precisamos confessar o futuro que nós queremos. O que Abraão disse para os servos deles? Fiquem aqui. Eu e o moço vamos lá em cima sacrificar, adorar a Deus. E o quê? Voltaremos. Eu fico arrepiado. Voltaremos. Ele estava confessando, não é o que ele estava enxergando, ele estava confessando o que ele queria ver. Eu vou subir com meu filho, vou voltar com meu filho. Fiquem aqui. Eu e o moço vamos sacrificar, vamos adorar e voltaremos. Quando Isaac pergunta para o seu pai: papai, está aqui o facão, está aqui a lenha, cadê o cordeiro? Você imagina o coração de Abraão, como é que não estava? Muito pior do que de Isaac, porque ele sabia o que Deus tinha pedido. O que ele fala? Deus proverá para você um cordeiro, meu filho. E mais alguns passos, o que ele vê? O cordeiro. Ele não estava vendo o cordeiro. Ele não estava vendo o cordeiro. Embora o cordeiro já estivesse lá. Às vezes tem pessoas falando, não, Deus fez um milagre, caiu do céu um cordeiro lá. Não, o cordeiro já estava lá, só que ele não enxergava. A bênção de Deus já existe, só que muitas vezes nós não enxergamos e falamos aquilo que nós estamos vendo com nossos olhos carnais. O cordeiro já estava lá. Deus proverá para ti um cordeiro. Era fé viva, em forma de palavras. Abraão não falou o que ele via, ele falou o que ele queria ver. O que ele queria ver, e ele viu. Isaac não morreu, não foi sacrificado, e Deus foi glorificado. Isaac não morreu e Deus foi glorificado. Esqueça o passado. Seu passado não determina seu futuro. Sua fé e sua confissão, sim. Eu vou repetir. Esquece o passado.
Esquece o que não deu certo. O passado não determina o seu futuro. Sua fé e sua confissão, sim. Todas as manhãs, e você já vai orar comigo, todas as manhãs, grave aí, amanhã vai amanhecer, você vai acordar. Todas as manhãs podemos ampliar ou reduzir nossas possibilidades do tamanho do nosso pensamento e da nossa fala. Eu vou repetir, você pode ficar em pé, você que está aqui, você na sua casa, comece a orar. Todas as manhãs podemos ampliar ou reduzir nossas possibilidades ao tamanho do nosso pensamento ou da nossa fala. Fale o que você quer ver, não o que você está vendo. Fale o que você quer ver, não o que você está vendo. Abraão não estava vendo, e ele estava vendo que o teu filho ia sim ser sacrificado. Mas ele fala para os moços: fiquem aqui, nós vamos sacrificar e adorar, e nós voltaremos. O moço, filho, fala: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o facão, mas cadê o cordeiro? O Senhor proverá para você, meu filho, um cordeiro. Mais alguns passos, lá estava o cordeiro. A confissão da fé cria a realidade. Pai, no nome de Jesus, você pode orar. Não fique indiferente. Este é o momento que eu creio que Deus está atento. Será que Ele ouviu a minha palavra? Será que Ele vai reagir? Será que Ele vai fazer alguma coisa? Será que Ele vai adorar? Será que Ele vai chorar? Ou se Ele vai simplesmente virar as costas, desligar o aparelho e correr para assistir televisão? Sei lá o que você vai fazer. Enquanto a palavra de Deus não influenciar nossos sentimentos, enquanto a palavra de Deus não entrar no nosso coração, nossa boca jamais vai confessar vitória, jamais vai confessar a verdade. Abraão disse para os moços: fique aqui, nós vamos adorar e voltaremos. Cadê o cordeiro, papai? Deus proverá, e proveu. Ele não falou o que ele estava vendo, ele falou o que ele queria ver. Jesus disse para um homem da mão mirrada: estende a mão. Ele não disse: estende a mão ressecada, estende o braço perdido, estenda a tua mão. Jesus falou o que ele queria ver, e aconteceu. O que é que você tem confessado? O que é que você tem falado? Qual é o crédito que você tem dado pela palavra de Deus? Qual é a influência da palavra de Deus na tua vida? Você tem que adorar, você tem que falar. Jesus chegou, viu Lázaro morto e chorou. Mas o choro de Jesus não ressuscitou a Lázaro. O que ressuscitou a Lázaro foi o comando da voz de Jesus. E ele não disse o que ele via, ele disse o que ele queria ver. Lázaro vivo, andando para fora. Aleluia. Ore. Aleluia. Teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Majestade santa. Você precisa acreditar. Não ande por vista, ande por fé. A Bíblia requisita isso no cristão. Não ande por vista, ande por fé. Porque a nossa vista falha. Ela foca o problema. A visão foca a solução. A visão foca aquilo que nós queremos ver. O que é que você quer ver no futuro? O que é que você quer ver na vida dos teus filhos? O que é que você quer ver no Brasil? É isso que você tem que confessar. Deus viu as trevas, mas confessou: haja luz. Abraão não enxergava a morte do seu filho, e ele confessou: adoraremos e voltaremos. Ele confessou vida diante da morte. Aleluia. Eu me consagro. Há poder na tua língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Tua é a honra. Aleluia. Tua é Santo Deus, abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, meu Deus, os casamentos, os filhos, os netos. Abençoa, Pai. Que todos confessem o que querem ver, não o que estão vendo.
confessar a salvação. Você é Simão, mas você vai ser Pedro. O mundo vai te conhecer como apóstolo Pedro. E o mundo conheceu como apóstolo Pedro, cuja sombra curava os enfermos. Abençoa, meu Deus. Majestade Santa. Não confesse o que você não quer ver, confesse aquilo que você quer ver. Majestade Santa. Haja luz, haja ordem. Profetiza sobre os teus filhos, profetize sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre o teu namorado, a tua namorada, sobre o teu ministério, sobre a tua profissão, sobre a tua vida financeira. Dá trabalho para os anjos de Deus, eles estão querendo trabalhar. Gratidão. Aleluia. Vamos sacrificar e vamos voltar. Um aroma suave. Santo Deus. Eu me consagro. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Confesse aquilo que você quer ver, não o que você está vendo. Que a graça de Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a consolação, comunhão e direção do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Um abraço, uma boa noite, uma ótima quinta-feira. Domingo 18h30, culto presencial e online. Culto presencial e online. Um abraço a todos. Confesse o que você quer ver, não o que você está vendo. Beijo no coração. Majestade Santa.